Polêmica no Real Madrid. Endrick quer seguir no Real, mas pode sair se condição não for atendida. A estadia de Endrick não vem saindo como esperado. O brasileiro não conseguiu os minutos necessários, mas ainda assim foi peça-chave na temporada na corrida para a final da Copa do Rei. Nas demais competições, o atacante pouco foi aproveitado por Carlo Ancelotti e soma 636 minutos em campo. A pouca minutagem, portanto, tem preocupado o ex-Palmeiras para um futuro próximo. Na Espanha está sendo repercutida a informação trazida pelo Relevo, que traz a possibilidade do centroavante deixar Valdebebas caso não consiga oportunidades suficientes na próxima temporada. A fonte mencionada explica: Endrick sabe que qualquer opção de estar na América do Norte com a seleção brasileira depende diretamente do número de minutos que ele pode adicionar ao seu clube. Ele quer que seja no Real Madrid, mas entende que uma aventura longe de Valdebebas pode ajudá-lo a crescer. Encerrou a mídia. Endrick é uma das principais promessas do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo do ano que vem. Dessa forma, o ex-Palmeiras não pensa em outra alternativa a não ser ter chances para jogar a competição. Em virtude dos desempenhos aquém das expectativas nos últimos jogos, muitos torcedores merengues alegaram que o centroavante merecia uma vaga na equipe titular. As más exibições de Rodrigo fizeram os madridistas pedirem Endrick no lugar do Brazuca contra o Atlético de Bilbao, mas Ancelotti se opôs à ideia e não escalou o jovem de 18 anos na vitória merengue pelo placar mínimo. O Real inclusive voltou a vencer a La Liga em jogo contra o Getafe, 1-0 suado gol de Arda Güler. Mostra que realmente o time está no limite para concluir essa temporada. Zinedine Zidane está disposto a voltar para o Real Madrid caso Ancelotti vá embora. O Real, apesar de ter Xabi Alonso como uma prioridade para a próxima temporada, também analisa alguns nomes como um plano B caso não dê certo, e um deles é o de Zinedine Zidane, considerado um dos maiores ídolos da história da equipe. Multicampeão no clube tanto como jogador quanto treinador, Zidane sempre aparece entre possibilidades para assumir o Real em caso de saída de outro técnico. Agora, com a enorme pressão sobre Carlo Ancelotti, o francês novamente está no radar de Florentino Pérez. Conforme repercutido no portal Defensa Central, Zinedine Zidane já teria uma decisão tomada. O ex-jogador teria revelado para pessoas próximas que ficaria animado em assumir o Real caso seja chamado por Florentino Pérez. Entretanto, a fonte destaca que o retorno ao futebol espanhol não é a prioridade do técnico nesse momento. Zidane segue tendo como grande sonho comandar a França na Copa do Mundo de 2026. Porém, ainda assim, o técnico não fecharia as portas para o Real, o clube da sua vida. Ancelotti vem recebendo uma enorme pressão, principalmente após a eliminação na UEFA Champions League. O time merengue acabou sendo surpreendido pelo Arsenal e perdeu os 2 jogos da fase, totalizando um elástico 5-1 no agregado. Com isso, muitos pedem a saída imediata do Carleto, o que não aconteceu até agora. Todavia, segundo diversas fontes locais, o fim da passagem de Ancelotti vai ser na Copa do Rei se o Real não vencer. Zidane comandou o time espanhol em 2 passagens, tendo sido bastante vitorioso em todas elas. O treinador inclusive conseguiu o grande feito de ser tricampeão da Champions League de forma consecutiva. Isso aconteceu na era de Cristiano Ronaldo e companhia. Porém, fato é que Zidane parece não ser a prioridade, que segue como Xabi Alonso. O técnico do Bayer Leverkusen inclusive já teria solicitado 3 reforços a Florentino Pérez: o lateral Miguel Gutierrez, o zagueiro Dean Huijsen e o volante Zubimendi. Kevin De Bruyne do Manchester City é desejado pelo Aston Villa, adversário da Premier League. Muitos clubes já estão cientes que aos 33 anos o craque belga vai deixar o clube inglês após 10 anos defendendo as cores do time de Manchester. Agora quem entrou na disputa foi o Aston Villa, ciente da qualidade do meio-campista experiente, segundo a repórter Melissa Reddy do Sky Sports. Os dirigentes do Villa estão considerando realizar uma proposta pelo jogador no meio do ano, quando encerra o contrato de Kevin De Bruyne, ao mesmo tempo que a janela de transferências irá abrir. Porém, vale lembrar que o belga tem um alto salário nos Citizens. De acordo com o portal Capology, ele recebe 400 mil libras por semana, chegando a mais de 20 mil libras por ano. O jogador está na mira de algumas equipes da Major League Soccer, MLS, como o Chicago Fire, que já apresentou um projeto para ter o belga, segundo Fabrizio Romano. O Inter Miami de Lionel Messi também tem interesse. Nessa temporada, De Bruyne sofreu com algumas lesões, o que foi sentido pelo técnico Pep Guardiola. Mesmo assim, esteve em campo em 35 partidas, marcou 5 gols e anotou 8 assistências. Agora resta saber qual será o futuro do jogador, que é tão aguardado para ser definido. Até mesmo a Arábia Saudita está analisando a situação do belga, mas essa decisão só deve ser tomada ao final da temporada. Vinícius Júnior esquece a Arábia Saudita e firma acordo no Real Madrid para renovar até 2030. Não é de hoje, mas a diretoria merengue sabe
sabe que muitos dos jogadores comandados pelo técnico Carlo Ancelotti chamam a atenção de outros clubes no mercado da bola. Diante disso, muitos estarão blindados. Foi por isso que o clube já conversou nos bastidores sobre a renovação do atacante brasileiro Vinícius Júnior. De acordo com o Marca, ele deve renovar até 2030. A assinatura deve acontecer no final da temporada. Vinícius Júnior está na mira de clubes da Arábia há um tempo já. Em agosto do ano passado, um clube árabe teria oferecido 1 bilhão de euros em salários com um contrato de 5 anos, como publicou o jornal The Athletic. O atacante brasileiro ainda vem sendo especulado na Arábia, mas recentemente deu uma entrevista dizendo que está ansioso para assinar sua renovação de contrato com o Real Madrid. Atualmente ele recebe mais de 480 mil euros por semana, mais de 3 milhões de reais semana e 25 milhões de euros de salário por ano, segundo o Capolodi. Essa decisão coloca ainda mais força diante da importância que o jogador possui no clube. Defendendo as cores da equipe, ele já foi eleito o melhor jogador do mundo e pretende buscar maiores coisas com o clube merengue. Mesmo com muito dinheiro à mesa, o jogador optou por não se mudar nesse momento. A diretoria madridista não quer fazer ainda mais loucuras, oferecendo-lhe um salário astronômico em renovação, mas sabe do valor que o atleta possui. Vale lembrar que Vinícius Júnior foi assunto nos últimos dias devido ao seu comportamento, relação com o Mbappé e até mesmo suas atitudes são levadas ao limite nos bastidores. Vinícius deixou claro aos dirigentes que o interesse do futebol saudita já foi esquecido por ele e que seu objetivo é continuar no clube. O acordo foi feito durante as diversas reuniões que as partes tiveram, que tudo isso deve ser selado totalmente em breve. O Manchester City deve mesmo encerrar o ciclo do goleiro Ederson no fim dessa temporada europeia. A equipe inglesa vem se aproximando da contratação do goleiro Diogo Costa do Porto. Nesse momento, há apenas uma divergência referente ao pagamento. O empresário do arqueiro, Jorge Mendes, quer que os Sky Blues paguem a multa rescisória do atleta, enquanto os britânicos estão dispostos a oferecer apenas, entre aspas, 40 milhões de euros. Já o goleiro Ederson, que atualmente está lesionado, já sinalizou positivamente aos seus empresários para deixar o City. Com isso, o atleta se colocou à disposição do mercado para ouvir propostas e projetos para o segundo semestre. Inclusive, de acordo com a imprensa europeia, há grandes chances do destino de Ederson ser o Oriente Médio, mais especificamente a Arábia Saudita, onde tem sido especulado desde 2024. Nessa quarta-feira 23, o renomado jornalista Santi Aouna trouxe a informação de que o Al Ittihad está se aproximando da contratação do brasileiro. O time de Benzema e companhia vem costurando um acordo visando o contrato com o atleta até julho desse ano. A ideia é que Ederson se torne o goleiro mais bem pago da atualidade, o que pesa para seu interesse de deixar o futebol europeu rumo à Saudi Pro League. No entanto, as negociações ainda seguem em aberto e nada foi assinado. O jogador também está aberto a uma permanência na Europa, com o Portugal sendo um destino muito bem avaliado. Na reta final de sua carreira, o jogador deseja fixar residência no país. Conforme apurado pelo O Globo, o Ederson embolsa anualmente cerca de 5,2 milhões de libras por ano no Manchester City. Trazendo para nossa realidade, o atleta ganha 39,3 milhões de reais anuais ou 3,2 milhões de reais por mês. Al Hilal oferece 1,1 bilhão de reais por Rafinha, crava jornal. O clube continua sua busca por uma estrela para a próxima temporada. O nome da vez é o atacante brasileiro Rafinha, atualmente jogando muito no Barcelona. De acordo com informações do jornal Sport, o Al Hilal fez uma oferta significativa para ter o jogador, prometendo um salário total de 200 milhões de dólares, distribuídos ao longo de 4 anos de contrato. Essa proposta coloca o Rafinha como um dos alvos principais do clube e busca reforçar o seu elenco após a saída de Neymar. Rafinha, que já havia sido sondado por clubes da Arábia na temporada anterior, optou pela permanência no Barça, influenciado pelo técnico Hansi Flick. A nova proposta do Al Hilal, no entanto, pode reacender as discussões sobre uma possível transferência, considerando especialmente o valor que é envolvido. O Barça, por sua vez, não tem intenção de vender o jogador, mas reconhece que a decisão final pode depender da vontade de Rafinha. A oferta do Al Hilal a Rafinha é de 200 milhões de dólares, equivalente a cerca de 1,1 bilhão de reais, divididos em 4 anos. Isso resultaria em um salário anual de 50 milhões de dólares, aproximadamente 286 milhões de reais na cotação atual. Além disso, o clube árabe está disposto a pagar 100 milhões de euros ao Barcelona para iniciar as negociações, o que demonstra a seriedade do interesse em contar com o atacante brasileiro. O Al Hilal tem buscado um nome de peso para substituir o Neymar, e Rafinha surge como opção viável, especialmente após suas atuações de destaque na Europa. A diretoria do clube árabe tem explorado outras possibilidades, incluindo jogadores como Salah e Vini Júnior, mas até o momento não houve avanços significativos nessas negociações.
negociações. Rafinha tem sido dos grandes destaques do Barça na atual temporada, contribuindo significativamente para o desempenho do time. Em uma partida recente contra o Celta de Vigo, o atacante marcou 2 gols e deu uma assistência, garantindo a vitória do Barcelona. Essas atuações têm consolidado sua posição como um dos principais jogadores do clube e potencial candidato à Bola de Ouro. O contrato de Rafinha com o Barça é válido até 2027, o que dá ao clube espanhol uma posição relativamente confortável nas negociações. No entanto, a proposta financeira do Al Hilal pode ser um fator totalmente decisivo caso o jogador decida buscar novos desafios no futebol da Arábia. O futuro de Rafinha ainda é incerto, mas as movimentações do Al Hilal indicam que o clube está disposto a investir pesado para garantir a sua contratação. Enquanto isso, o Barcelona continua a contar com o talento do brasileiro para alcançar seus objetivos na temporada. A decisão final dependerá de vários fatores, incluindo as ambições de Rafinha e a capacidade do Barcelona de convencê-lo a permanecer na Europa. Independentemente do desfecho, o interesse do Al Hilal em Rafinha destaca a crescente influência dos clubes árabes no mercado de transferências, especialmente na busca por jogadores de alto nível que possam elevar o prestígio e a competitividade de suas equipes. Presidente do Santos fala sobre possível recuperação de Neymar e a questão da renovação de seu contrato. Neymar estará afastado novamente por lesão muscular, fato que inclusive gerou muitas especulações sobre sua renovação com o Santos. A expectativa é que o problema facilite um acordo para estender o seu contrato, e o presidente Marcelo Teixeira explicou a situação no Morumbi. Nas palavras do presidente, não há nenhuma facilidade ou benefício com isso. Existe um projeto com o Neymar. Esse trabalho é que independe dele estar jogando ou não. Isso não vai fazer com que o mercado venha e faça uma contratação. O que precisamos mesmo fazer é refletir, calcular e analisar de acordo com o projeto que está sendo feito a continuidade e o ganho de permanência de Neymar. Isso é mais importante, completou o mandatário da Vila Belmiro. Para finalizar, o dirigente comentou sobre o trabalho realizado para a reabilitação do camisa 10. Nas palavras dele, nós queremos sempre contar com o Neymar. Temos que ver que ele vem fazendo esse trabalho de fortalecimento. Não tem o tempo adequado por causa dos trabalhos que estão sendo modificados. Agora acreditamos que possa haver nesse avanço a possibilidade dele poder retornar o mais rápido possível. Vale lembrar que Neymar está lesionado desde a partida contra o Atlético Mineiro, uma lesão que angustiou todos os seus fãs e principalmente aqueles que ainda acreditam no retorno dele para o futebol de alto nível. Neymar saiu chorando de forma angustiante e sua permanência no futebol como um todo tem ficado cada vez mais difícil. O próprio craque Neto chegou a dar ao vivo conselho para Neymar para que ele possa se tratar dentro do clube e não em sua casa, com preparadores físicos que não vêm dado de conta do seu físico que vem ficado complicado. Neymar, como sabemos, tem talento de sobra para jogar o que ele quiser jogar, porém, em se tratando do aspecto físico, realmente é um ponto de alerta bem vermelho. O Palmeiras planeja vender Richard Rios, um alvo antigo do Manchester United. A informação é passada por Pipe Serra, comunicador colombiano. Os empresários do jogador entendem que após a disputa do Super Mundial de Clubes, ele será finalmente negociado. A ideia do clube paulista é negociá-lo para o exterior. Alguns clubes estão de olho na situação do jogador colombiano, destaque da última Copa América, titular absoluto do time comandado por Abel Ferreira. O Manchester United já foi um dos que consultaram uma situação recentemente. A tendência é que Richard Rios seja vendido após o Mundial. O Palmeiras abriu a possibilidade de começar a ouvir grandes ofertas pelo jogador com vistas a uma venda para o exterior. O movimento de deixar o Brasil para jogar no exterior já estava previsto para acontecer há muito tempo. Uma reportagem da UOL trouxe que no ano passado o Manchester United tentou se aproximar de Richard e fez uma oferta ao Palmeiras que havia recusado. É esperado que os ingleses ao menos tentem entender a situação de Rios. Aliás, o mercado inglês é onde ele mais se sente atraído para dar continuidade à sua carreira e evoluir após a saída do futebol brasileiro. Até o momento não há uma proposta oficial. Richard Rios veste as cores do Palmeiras desde 2023. Já é considerado para muitos um ídolo alviverde. Foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com 122 jogos, 11 gols e 8 assistências nesse período. Apesar de ser querido, ele chegou a entrar em uma polêmica recente, mandando os torcedores ficarem quietos após marcar um gol na Libertadores, e já um indício de fim de ciclo. Rios tem um valor de mercado avaliado em 15 milhões de euros. Todavia, o Palmeiras deve exigir mais do que 22 milhões de euros pelo atleta, visto que o Manchester United teve uma oferta de 20 milhões de euros recusada. A janela do exterior abre a partir do fim da temporada, no mês de julho. Mais um vídeo de mercado da bola concluído e eu agradeço demais por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto demais e até o próximo vídeo. Valeu!